Eis que uma nova aventura se inicia. Na ilha Kelf, Horácio, um humano que possui características totalmente primitivas. Ele era um humano diferente dos outros. Ele era um sobrevivente que nunca saiu daquela ilha. Ele sempre esteve ali e nasceu ali com esse instinto de sobrevivência. E Horácio conseguiu construir uma capa, pois ele conseguiu atrair uma pantera para uma armadilha e conseguiu pegar o seu couro. E essas espécies de lua em sua capa são ovos que ele quebrou e decorou na sua capa. E isso se parece muito com luas, pois os ovos estão um pouco sujos de terra. E na ponta ele conseguiu pegar um pouco de metal e conseguiu fazer algo bem semelhante com a lua. Mas Horácio tem um instinto que ele quer há muitos tempos, que é pegar os ovos de um Carnotauro. E esse Carnotauro é bem furioso e não deixa nenhuma criatura no seu território. E ele rapidamente sobe em cima da ilha, mas ele acaba caindo. E ele percebe que existem outros humanos ali. Mas Horácio não é tão evoluído quanto esses humanos. E ele encontra o Carnotauro rapidamente. Enquanto o Carnotauro vai para uma espécie de destruição, ele rapidamente pega os ovos do Carnotauro. Ele consegue pegar uma quantidade muito boa de ovos. Enquanto isso, o Carnotauro não está ali. Mas Horácio é esperto. Ele não irá conseguir destruir esse humano, mas pelo menos Horácio tenta. Parece que ele conseguiu uma grande porcentagem de dano nesse humano que se acha melhor que os outros. Mas ele acaba fugindo. Mas é que Horácio encontra uma espécie de baú que bem ali dentro possui carne. E o que Horácio irá fazer é domesticar o Carnotauro. Horácio não é nada bobo. E ele vê que o Carnotauro está se aproximando. E ele rapidamente fica calmo, pois esse Carnotauro não irá fazer movimentos muito bruscos para encontrá-lo. Mas eis que chegou o momento. Horácio precisa rapidamente e o Carnotauro parece que o vê. Mas Horácio pega um pedaço de pedra e rapidamente tenta e joga no Carnotauro. Mas a pedra cai nele mesmo ele estando dentro da água. E agora a única solução de Horácio é domá-lo dentro da água. Se ele não domar o Carnotauro rápido, ele irá com certeza morrer afogado. Então Horácio rapidamente dá o pedaço de carne para o Carnotauro. E ele se levanta, mas ainda está inconsciente. Horácio começa a dar os pedaços de carnes para ele. E parece que logo logo esse Carnotauro estará domado. E parece que o Carnotauro foi domado. E agora ele obedece tudo que Horácio fala. Esse Carnotauro agora será um aliado para o exército de Horácio. E ele rapidamente monta no Carnotauro. E agora os dois precisam seguir. E Horácio está muito feliz, pois conseguiu finalmente sua primeira domesticação. E o Carnotauro está seguindo o seu caminho de vida. E agora ele irá ajudar Horácio em tudo que ele precisar. Horácio só precisa contar com a ajuda do Carnotauro. E agora ele segue, pois o Carnotauro encontra um lugar que pode ser muito bom para eles. Parece que ele desmonta do Carnotauro. Agora eles estão muito pacientes, mas é que ele encontra uma criatura.
e ele nem sequer dá dano no Carnotauro. E agora Horácio está cansado, pois ele passou a noite inteira tentando roubar os ovos do papai Carnotauro. Ele agora só precisa encontrar a mãe, mas com esse humano, uma sapiens ali, ele não queria conseguir. Parece que o humano está chegando e Horácio precisa fazer algo. Mas ele teve sorte. Agora, Horácio precisa novamente montar no Carnotauro, pois ele irá em busca de uma joia. Pois Horácio encontrou uma joia na neve, mas parece que ela não está mais ali. E ele fica totalmente furioso, mas ele não desconta no Carnotauro, pois ele sabe que somente um ataque do Carnotauro nele e ele já era, mas isso não irá acontecer, pois o Carnotauro já é domado e ele só obedece o que Horácio manda. E eles continuam sua viagem. Eles passam do lado dos Cérberos, mas isso não é problema deles. Mas eles observam que o Cérberos está com muita pouca saúde. Então, Horácio rapidamente vai tentar destruí-lo. Talvez, se Horácio for bem inteligente, ele irá conseguir derrotar os Cérberos. Ele deixa o Carnotauro impassivo, pois senão o Carnotauro descontroladamente irá derrotar os Cérberos com apenas um ataque. Ele precisa correr agora, pois ele botou os Cérberos em suas mãos. Horácio monta no Carnotauro, pois ele percebe que a situação está catastrófica. E ele observa um humano, e ele ataca ele, mas o humano é bem resistente. O Carnotauro acaba empacando numa árvore, mas é que Horácio e o Carnotauro encontram um território fora do comum. Um território de ossos. E o Carnotauro tenta subir, e ele parece que consegue. E Horácio rapidamente desmonta no Carnotauro. E agora o Carnotauro chega mais para frente e o Carnotauro se deita. Horácio se preocupa, pois o Carnotauro não pode se deitar sozinho. Então ele observa que o Carnotauro está com torpor. Então Horácio rapidamente precisa encontrar berries para recuperar esse torpor. Porque se ele ficar com muito torpor, ele pode acabar morrendo por não se alimentar nem consumir nenhum tipo de bebida. Então, Horácio, muito preocupado, vai em busca de recuperamentos para o seu grande novo amigo. Ele encontra uma aranha, e aranhas possuem narcóticos. Isso será bem interessante. E ele consegue caçar a aranha, pois só era uma aranha. E ele consegue pegar narcóticos. Mas ele não esperava que quando ele chegasse lá, algo de inesperado iria acontecer. Horácio agora tem muitos narcóticos para baixar o torpor do seu Carnotauro. Mas é que quando ele dá o narcótico, o Carnotauro acaba morrendo. Horácio cai no chão de tristeza, pois ele perdeu o seu único amigo na vida. Mas Horácio não desiste. E ele não pode ficar lamentando, pois se ele ficar ali, algum predador irá destruí-lo. Como, por exemplo, os Cérberos, que novamente voltou para o seu território enquanto Horácio morria de tristeza. Mas ele decide continuar a sua vida, pois se o Carnotauro faleceu, não foi porque ele mereceu, foi porque Deus escolheu ele para o céu. E Horácio não pode mandar em nada que acontece no planeta. Então, Horácio observa uma área bem diferente atrás do grande crânio de Behemoth. E ele
rapidamente vai até lá, pois Horácio acredita que lá ele encontre coisas que serão fora do normal. E será que ele irá encontrar mesmo? Parece que Horácio irá descer, mas é que ele se depara com uma mamãe refere clown. Será que é o fim de Horácio? Os refere clowns são criaturas bem poderosas, mas se for para um humano, somente com uma rabada Horácio será aniquilado. Mas ele percebe que é uma mãe e o pai não está por perto. E ele confere mesmo se o pai não está ali, sempre subindo em áreas íngremes, que os refere clowns provavelmente não irão conseguir subir com facilidade. Mas lembrando que refere clowns são ótimos escaladores. E ele encontra uma descida que, se ele descer ali, será muito fatal. Mas é que ele observa coisas brilhantes verdes no chão. E ele encontra um ovo de refere clown. E Horácio não é nada bobo e pega esse ovo e rapidamente Horácio foge. Mas parece que a mamãe refere clown escutou os sons, mas ela não percebe que é Horácio. E Horácio foge o mais rápido que pode, porque se essa mamãe Carnotauro perceber, será o fim de tudo. Mas ele não tem escapatória. Se ele não descer rapidamente, ele será destruído. E Horácio cai. Faltando muitos poucos golpes para ele ser derrotado por um Reflect Clown. Ele corre. Horácio só tem uma esperança. Ele ficou muito debilitado depois da queda, mas ele consegue atordoar o Refere Clown. E agora, quando o Refere Clown se vira, Horácio já está muito longe. E ele conseguiu roubar um ovo da mamãe Refere Clown. Mas ele não consegue subir na árvore, mas ele desiste. Horácio é muito inteligente, enquanto a mamãe Refere Clown é só um animal. E Horácio é bem inteligente. Ele sabe que a mamãe Refere Clown ainda é uma adolescente, ainda não está na fase adulta. Então ela teve filhotes bem cedo, não é mesmo? Mas Horácio aproveita disso para tentar se recuperar. Ele não conseguiu recuperar nem a metade de sua saúde, pois os ataques da mamãe Refere Clown foram totalmente fatais. E ele agora observa que a mamãe Refere Clown com certeza irá atrás dele. Mas ele observa ela chegando na Pedra do Rei, porque ela tem um faro fora do comum. E ela sabe que Horácio está ali, mas ela não consegue subir. E Horácio até confere, e ele observa a mamãe Refere Clown não conseguindo subir. E ele rapidamente pula, mas nos arbustos, óbvio, para ele não se machucar. E ele pula rapidamente por trás da mamãe Refere Clown, enquanto ela nem percebe que Horácio, o homem que roubou seus ovos, estava bem atrás dela. Ele rapidamente volta pro lugar onde o seu grande amigo Carnotauro o deixou pela última vez. E ele acaba caçando um gato, pois aqueles gatos poderiam roubar os ovos. E é que ele chega. Mas Horácio não tem nenhum tipo de chama para aquecer os ovos. E é que ele é bem astuto e pensa em algo. Ele sabe que alguns humanos irão para suas cavernas. E eles têm o fogo. E Horácio havia descobrido o fogo há alguns dias. E quando ele descobriu o fogo, ele ficou abismado, pois ele observa como se ele estivesse olhando para o próprio sol. Parece que essa foi uma descoberta do homem, encontrar o fogo. Horácio sabe que tem outro humano primitivo como ele na ilha. E ele acredita que no futuro ele possa ser não uma amizade, mas sim
uma rivalidade. E Horácio põe o ovo de Refericlown na fogueira. Mas é óbvio que ele não põe em cima da fogueira. Põe próximo à fogueira. Pois senão ele iria querer fazer um omelete. E não fazer que um bebê Refericlown nasça. E Horácio viu que não irá demorar tanto para o filhote de Refericlown nascer. Pois aquele filhote era nada mais nada menos que quase nascido. E Horácio rapidamente percebe que tem um predador no seu território. Um urso horripilante. E Horácio rapidamente precisa encontrar recursos para fazer uma arma. Pois se ele ficar ali, provavelmente esse urso irá acabar com a raça dele. Mas Horácio não quer se tornar comida de urso. Então rapidamente ele pega todos os recursos que ele havia guardado. Horácio não é nem um pouco burro. E ele vai no arbusto onde tinham fibras, equipamentos, ferro e até mesmo ouro, que ele acabou pegando por cavar um buraco próximo ao Drake. E ele rapidamente consegue criar 2 pontudas espadas. E ele também usou algumas frutas para tentar colorir essa espada. E Horácio agora tem uma arma bem avançada. Mas essas armas não são tão cortantes como Horácio rapidamente vai para o lugar onde o urso horripilante estava. E ele dá uma pequena bisoiada para ver se o ovo de Refericlown não chocou. E parece que Horácio observa o grande urso se hidratando. E Horácio não tem medo dele e rapidamente chega perto dele. Mas parece que o urso não está para brincadeira. E ele não ataca Horácio, só o ameaça, ficando em pé. Mas Horácio também não tem medo dele. E ele rapidamente anda em círculos. E ele observa que o urso está tentando pegar impulso. Então rapidamente ele consegue enfiar uma agarrada bem certeira em suas costas, acertando o urso e deixando bem ferido. E mais isso deixa muito furioso. E ele ataca Horácio. E Horácio tem sorte por ele ter uma capa bem resistente, com grandes pedaços de pedras. E o urso está furioso o atacando. Parece que Horácio dessa vez não irá resistir. Mas ele consegue correr, mesmo o urso lhe dando uma enorme porcentagem de dano. Horácio precisa correr. Ele não tem outras formas de derrotar esse urso. Parece que o urso observa Horácio. Agora os dois estão frente a frente. E Horácio rapidamente pula. E ele enfia uma facada no rosto do urso. E o deixa caído no chão. Mas o urso é muito furioso. E mesmo deitado, ele está furioso com Horácio. E consegue lhe dar porcentagens de dano muito grandes. E Horácio quase é destruído pelo grande urso. Horácio precisa correr, porque se ele não correr, o urso irá acabar com a raça dele de vez. Horácio está no topo de uma árvore. O urso se levanta furioso. E ele não conseguiu observar nada, pois agora ele está cego pela agarrada que o Horácio deu nele. E parece que Horácio observa que o urso é um exímio escalador. E o urso ruge para ele. Horácio se treme de medo, mas ele não tem medo o suficiente. E o urso pula, sem levar dano algum. Mas o urso é bem inteligente. Ele tenta pular pegando impulso, mas acaba dando errado. Esse urso é bem inteligente e ele começa a tremer a árvore, que deixa Horácio desorientado e faz que Horácio caia. E parece que agora o Horácio tem que correr muito. Corra, corra.
Se Horácio não correr, o urso irá acabar com ele de vez. E dessa vez, não vai ser com piedade alguma. Horácio percebe que o urso está atrás dele e ele precisa correr dessa vez. E ele entra dentro da água, pois ali o urso não terá tantas chances. E é que ele observa o urso chegando, mas é que o urso para em uma parte diferente da água. Uma parte que talvez ele não se sinta tão encorajado assim. E Horácio rapidamente aproveita que ele está distraído e rapidamente deixa muito ferido. E o urso fica lá, caído. Provavelmente agora ele vai morrer afogado. E agora, Horácio tem outro lugar para explorar. Ele percebe que o ovo de Refereclão irá demorar bastante para chocar. Então é isso que ele irá fazer. Ele irá nada mais nada menos que para o território das montanhas. E ele observa que lá tem outro predador. Um predador fora do normal. Que é um tigre de Bengala. E Horácio precisa destruí-lo rapidamente. Ele sobe em cima das árvores e dá uma agarrada surpresa, que acaba deixando o tigre bem fraco. Mas o tigre corre, deixando Horácio caído, mas ele se levanta. E ele precisa destruir o tigre rapidamente. Horácio percebe que esse tigre não tem tanta coragem. Esse tigre possui um nome bem diferente. E ele chama a atenção do zumbi para cima de Horácio. E ele precisa correr rápido. E ele observa que o urso horripilante não morreu ainda. E a única chance de Horácio é domar esse urso. Horácio aproveita os pedaços de carne que ele ainda possui e rapidamente tenta domar o urso. E o urso é domado! Agora Horácio está em boas mãos. E ele rapidamente chama o urso para a batalha. Parece que agora aquele tigre não irá ter tantas chances. Mas Horácio e o urso não encontram ele. Aquele tigre deve ter fugido para algum lugar. E ele encontra pandas, uma espécie que será bem interessante de se caçar. E ele rapidamente começa a atacar os pandas, deixando um com a vida bem fácil de se derrotar. Ele derrota um dos pandas, mas os outros não aparecem. Mas Horácio está atrás mesmo do tigre, que infelizmente não o encontra. Mas Horácio irá procurar em locais onde o tigre pode ter muitas chances de estar lá. Como por exemplo, o território do Dragon Slayer. Mas provavelmente esse urso não irá ter tantas forças para derrotar o Dragon Slayer. E assim Horácio manda um chamado diferente para o urso. E assim ele está em seu modo ataque seu alvo. Mesmo Horácio encontrando o tigre. E eles rapidamente começam a confrontar. Mas o tigre parece que está correndo. Ele aproveita a situação para atacar o tigre também. Horácio percebe que o tigre é bem forte e conseguiu tirar uma grande porcentagem de vida do urso. Mas ele vai ser bem inteligente. O tigre acha que o urso não tem tantas capacidades, mas Horácio consegue ser um bom comandador e consegue dominar o tigre, deixando ele bem fraco. Esse tigre tem um apelido bem diferente, pois ele gosta de correr no meio da batalha. Horácio precisa acabar com ele rápido, pois senão ele irá ser uma grande ameaça no futuro. Parece que eles conseguem, ou não. Eles não conseguem derrotar por completo o tigre, mas agora ele entrou em um lugar que não devia. Ou será que não? O tigre está tentando se recuperar numa zona onde ele não pode ser atacado.
E agora, Horácio e o seu urso estão em busca do tigre. Pois depois que ele deu uma calota neles, eles precisam rapidamente destruí-lo. Pois esse tigre está com furiosidade dos dois e muito ódio no seu coração. E eles encontram o tigre e eles começam a atacá-lo, pois senão ele irá ser totalmente destruído. E eles têm uma carta na manga, que nada mais nada menos que esperar o tigre fujão, que não para de correr. Horácio está começando a ficar com raiva desse tigre, pois ele não para de correr. Vem cá, seu tigre, pare de correr. E parece que o tigre parou de correr mesmo, e agora ele está enfrentando o Horácio e o seu urso. Eles agora precisam realmente atacá-lo, pois senão eles irão ser destruídos. E Horácio pede o urso nas mãos do tigre, e eles precisam correr. E eles agora encontram o tigre. E Horácio tem armas fora do comum. E ele precisa acabar também com essa humana. Mas Horácio tem uma carta na manga. Na hora, ele observa o tigre, mas ele também observa outra criatura caída no chão. Ele vê que ela com certeza irá ser tomada pelo outro humano, que se chama Buck. E Horácio não irá fazer de conta que não viu o gorila e rapidamente o dá uma fruta, que é banana, que com certeza irá domar o gorila. Agora Horácio está em cima de um primata gigante. E parece que agora, se aquele tigre aparecer novamente, os dois não irão ter piedade dele. E parece que ele encontra o tigre e eles precisam destruí-lo logo. Esse tigre fujão. Agora o tigre não irá ter chances, pois o gorila é muito mais ágil do que ele. E agora ele irá ter ataques certeiros que não irão deixar ele sobreviver. O tigre acha que o gorila não está atrás dele, mas ele está em cima das árvores. O tigre não irá ter chances dessa vez. E ele chega perto do território de Horácio. E o tigre não irá conseguir resistir. Ele sobe em cima das árvores. E agora Horácio está sem opções. O tigre está se recuperando. Ele não pode de forma alguma deixar essa criatura asquerosa se recuperar, pois se ela se recuperar, não irá ser nada bom, porque o tigre está correndo para se recuperar, uma coisa que Horácio não gosta. E parece que eles caem novamente. Esse tigre é muito medroso. O nome dele de feroz não devia ser digno, pois ele não tem nada de feroz. Mas Horácio e seu gorila perdem ele de vista. É então que Horácio o procura novamente. E eles não o encontram. Parece que dessa vez o tigre conseguiu finalmente fugir. E eles encontram o tigre. Ele está na costa. Ah, seu tigre rabugento feioso. Você será destruído. Parece que esse tigre irá tentar recuperar sua saúde. Mas ele mal sabe que o gorila também está com alimento para se recuperar no meio da batalha. Não corra, tigre. Você será destruído finalmente pelo gorila. Horácio precisa destruí-lo rapidamente antes que ele seja destruído também. Horácio está tentando de todas as formas destruir esse tigre, mas ele não quer batalhar, e isso deixa Horácio muito furioso. E eles derrotam o tigre! E o gorila rapidamente dá um rugido. Parece que finalmente Horácio e o gorila, seu novo amigo, conseguiram destruir o tigre. E aí, pessoal, o que vocês acharam do primeiro episódio de Planeta Pré-Histórico? Deixem nos comentários e
parece que algo aconteceu com o Horácio. Ele está sem arma, deu muito ruim pra ele, hein? Mas galera, lembrando que esse vídeo tem 31 minutos, mas novamente relembrando que essa série terá episódios gigantes, tá bom? Gigantes, tá bom? De 30, pode ter vídeos até de 1 hora dessa série, tá bom? Porque muito raramente irão ter pause, ok? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e eu fui, menino!